Estamos aqui iniciando mais um dia de leitura bíblica. Nós estamos lendo a Bíblia toda. Já lemos Mateus, Marcos, Lucas, João. E hoje vamos ler o capítulo 17 e 18 do livro de Atos. Vamos orar, pedir para o Senhor para que Ele esteja conosco, falando conosco, nos dando sabedoria, trazendo as suas verdades para nós. Pai Celestial, gratidão a Ti, Senhor, pela oportunidade de ter alcançado, Senhor, mais esse dia de vida, Pai. E com coragem também de ter chegado até aqui para a gente ler mais um pouco da Tua palavra, Pai. Fale conosco, Senhor. Nos traga Tuas revelações, aquilo que o Senhor quer nos falar, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto para entender, Pai. Nos dê sabedoria, Pai. Nos dê sabedoria também, Senhor, para a gente colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar, Pai. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Por mais um dia. Esse é o nosso alimento, o alimento espiritual. Iniciar o dia alimentando esse lado nosso espiritual vai fortalecer todas as outras nossas áreas. E outra, eu particularmente não fiz isso ainda, é a primeira vez que eu faço, de ler a Bíblia nesse horário e com essa consistência, de ler todos os dias. Já li outras vezes a Bíblia toda, mas não assim. Li uma semana, às vezes pulava um dia. De segunda a sexta eu sempre tinha aquela constância, porque eu tinha umas pessoas lendo comigo, né? Então era diferente. Esse compromisso aqui em público, que eu poderia, por exemplo, só gravar e postar. Mas esse compromisso de fazer ao vivo é porque para mim também, sabe, gente? Criar esse hábito, essa constância. E é um compromisso que eu tenho, não só comigo, mas de vir aqui no ao vivo e ler a palavra. Foi um compromisso que eu fiz com o Senhor. Então, dito isso, vamos continuar aqui. Capítulo 17. Gente, eu tô certa, né? 17 e 18 mesmo. 17 e 18. Então, vamos lá. Em Tessalônica, passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e, por 3 sábados, discutiu com eles com base nas escrituras. Aqui se discutiu foi estudar mesmo, né? E a gente vê assim que Paulo, quando ele chegava, primeiro lugar que ele ia levar a palavra era na sinagoga, né? Quer dizer, porque lá na sinagoga? Porque lá era o lugar onde ele ia encontrar aquelas pessoas que tinham já conhecimento da palavra, né? De Moisés, da lei de Moisés. Então ele começava por lá, por aquele povo, ele, tipo assim, fazendo uma sondagem, né? E também levando a palavra primeiro para aqueles, né? Então, para eles lá da sinagoga. Então, aqui Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras, né? Então, havia um diálogo ali, um estudo, né? Entre eles, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Quer dizer, todos os discípulos e apóstolos, né, de Jesus, eles pregavam que, né, a ressurreição, né, de Jesus. Eles sempre levavam isso, né, eram testemunhas disso. Ele dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos temente a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Então também, né, alguns creram, né, e acompanharam, se uniram a Paulo e Silas, e também muitas mulheres, né. Versículo 5. Os judeus, porém, ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Olha só, gente. Existe aqueles, né, que aceitam, né, que estão com sede,
querem, mas existe aqueles, né, que não acreditam e que vai desestimular, tentar desestimular eu e você, né, que estamos aqui lendo também. Eles vão colocar a gente, acordar essa hora, em pleno sábado, domingo, todo dia. Para com isso, gente. Isso tem gente que fala que é o quê? Fanatismo. É fanatismo demais. Então, contudo, versículo 6. Contudo, como não os encontraram arrastado... Não, deixa eu voltar aqui, gente. Eu vou voltar aqui no versículo 5. Os judeus, porém, ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão, em busca de Paulo e Silas. Jasão era a casa onde Paulo estava hospedado, né? A fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, como não os encontraram, arrastaram Jasão e os outros irmãos até os oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram agora aqui. E Jasão os recebeu na sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Então, Paulo e Silas, né, eles anunciavam Jesus como o rei, né? O rei. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jasão e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Quer dizer, esse oficial, né, esses oficiais, ele não deu muita atenção, né, para aquele alvoroço ali, né? Mas logo soltou, recebeu a fiança e soltou. Mas todo lugar que Paulo, todo lugar que os apóstolos, todo lugar que os discípulos, né, levantavam a palavra, né, para falar de Jesus, levantava também o inimigo contra, né, essa palavra. E até hoje, gente, né, existe essa perseguição. Em Bereia, no versículo 10, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Chegando ali, foram à sinagoga judaica. Olha só, mais uma vez, né? Chegou lá, eles já vão na sinagoga, já vão à igreja, né? Os bereanos eram mais nobres do que os tessalônicos, do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se era verdade o que eles anunciavam. Olha só, gente, uma observação aqui. Os bereanos eram mais nobres. Eles examinavam as Escrituras todos os dias, né, para ver se aquilo que estavam falando lá, Paulo e Silas, se era verdade. Eles não foram só ouviu e acreditou, não, né? Eles examinavam. E o que acontece muito, né? As pessoas não examinar, não estudar, tem a Bíblia em casa, né? Eu tenho no celular, mas não lê, né? Fica ouvindo versículos separados, solto, né? Em algumas pregações. Então, isso leva também a interpretações erradas, né? Fabrina, bom dia, Fabrina. Então, o interessante é a gente conhecer toda a palavra. Porque quando você ouvir um versículo separado, o Espírito Santo vai falar com você, né? Se aquilo lá que ele está falando é dentro daquele contexto mesmo, ou ele pode estar usando também num contexto errado, né? Então, esses bereanos, eles eram sábios, né? Que nós também, a gente vem a ter esses critérios, né? De conferir na palavra. Quando a gente ouvir uma mensagem, a gente vai não ficar duvidando, isso aí não é de Deus, sem nem conferir na palavra, né? Mas é interessante que tenhamos sim a Bíblia. E quando a gente vai numa pregação, que o pregador fala, pega a sua Bíblia aí no versículo, abre no versículo tal, capítulo tal, versículo tal, porque ele está querendo dizer para nós o seguinte, confere aí se o que eu vou falar é verdade ou não. Quando você vê alguém levando a palavra e não cita, né? Não pede, não fala nada, só ele vai citando lá, né? A gente fica meio preocupado, né? Porque ele pode estar falando algo da Bíblia, sim,
mas ele pode distorcer, né? E esses bereanos aqui, olha, eles conferiam, examinando todos os dias as escrituras para ver se era verdade o que eles anunciavam. É errado? Não, é o correto. Muitos dentre os judeus creram, bem como um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Então, eles examinavam nas escrituras, né, que eles tinham em mãos, que era a lei de Moisés, e comparavam, né, com aquilo que Paulo e Silas estavam levando para eles, e via que, de fato, né, tinha uma coerência. Então, versículo 13. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá. Olha só, não bastou eles agitarem só lá em Tessalônica, né? Foram lá para a cidade vizinha também incomodar, né? Paulo estava... Vou ler aqui novamente, versículo 13. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Quase não saiu o nome, gente, mas saiu. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo ao litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Então, a gente vê assim, que tem lugar que Paulo ele ficou rápido, né? Rapidão ali, ele semeou, né? Jogou a semente dele ali, aí ele deixou, né, Silas e Timóteo, mas aí Deus tirou ele dali e levou mais para frente, né, para continuar levando a palavra. E Silas e Timóteo ficou com aquele povo para continuar, né, o trabalho que Paulo começou. Em Atenas, versículo 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam. Então aqui Paulo, a gente observa que quando ele chegava numa cidade, ele fazia uma sondagem ali, ele andava, né, para conhecer o ambiente, né? E aqui mostra, né, que ele ficou indignado, né, em ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então, se estava cheia, ele viu que ele andou em vários locais, né? Então, ele, antes de falar para as pessoas, ele antes conhecia, né, o local. Bom dia, Digé. E acho que para nós também, né, gente? Fica uma lição para nós também. Que é interessante que a gente também conheça o ambiente, né? Se nós vamos numa família, para a gente levar a palavra para aquela família, primeiro a gente faz uma sondagem ali, né? Como é aquela família, como que é a cultura dela, né? Como que é a questão espiritual, na verdade, né? E a gente faça essa sondagem toda. Então, alguns filósofos, então ele também aqui, gente, estava falando com pessoas estudiosas, né? E ele já viu ali, né, que alguns já procuraram ele para conversar, né? Filósofos. Então, ele sabia com que ele estava falando. O que eles falavam, né? Começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que esse tagarela está tentando dizer? Talvez na sua Bíblia aí, né, está diferente um pouco. Mas essa é uma questão de versões, né? Mas o sentido é esse mesmo, né? O que esse tagarela está tentando dizer? Outros diziam, parece que está anunciando deuses estrangeiros.
Diziam isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então ele continuava pregando sobre a ressurreição de Jesus, né? Então levaram-no a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Quer dizer, Paulo ali era o centro das atenções, né? O que Paulo, onde chegava, gente, vocês ouviram, né? Gerava realmente um certo tumulto ali naquele meio. Por quê, gente? Porque as escrituras é assim, ela agrada, né, quem realmente está com o coração aberto, né, para entender, para ouvir, né? Mas desagrada aqueles que estão com o coração fechado, que não querem, né, ouvir, não querem saber da palavra. Então existe atrito entre essas duas forças, né? Há que defende o Senhor, que quer estar com Ele, que quer o reino de Deus, e aquele que não quer. Então isso vai sempre existir. Então, versículo 21, né? Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse... Aí começa o discurso de Paulo. Ele já tinha feito a sondagem, né? Viu a cidade, o que tinha na cidade. Ele encontrou, né, aqueles homens, né, filósofos, aqueles estudiosos lá na praça. Ele viu o que tinha, né? E ele começou o discurso dele baseado, né, nesse ambiente que ele primeiro conheceu, né? Então aqui, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que anuncio a vocês. Ele já começou, elogiando aquele povo, né, gente? Elogiando, dizendo a eles, olha, em tudo que eu vejo, né, eu vejo que vocês são bem religiosos, né? E eu até encontrei, né, um altar. E o altar dizia, ao Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido é o que eu trago para vocês. Jesus Cristo, né? Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem, ele fez todos os povos para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tentando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, olha, ele trouxe mais, né, algo ali da região deles. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Tirou ali parte, né, de alguma poesia lá. Assim, visto que somos descendência de Deus,
Não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Quer dizer, ele fez todo um apanhado, ele não citou aqui, gente, a gente vê, né, em outras passagens, a gente vê ele citando, né, versículos do Antigo Testamento, inclusive até do Novo. Mas aqui a gente observa que ele não citou, né? Ele falou da palavra da Bíblia de uma forma, como se fala, sem citar versículos, né? Só trazendo para a vida mesmo. Por quê? Porque aquele pessoal não acreditava, né? Então ele levou justamente para esse lado, né? Pois, versículo 31. Pois estabeleceu, aí aqui ele chama para o arrependimento, né? Chamou para o arrependimento. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui ele fala, né, da ressurreição de Jesus, no terceiro dia. E aqui, gente, a gente observa que lá no comecinho ele falou assim, que a cidade estava cheia de o quê? De ídolos, né? Então aqui ele já fala novamente, né, que Deus ele não estava levando em consideração, mas agora que o filho dele, né, foi morto, foi sepultado e ressuscitou, agora sim, né, ele está cobrando isso. Ele não vai aceitar mais, né, de forma alguma, porque senão, gente, é o quê? É ignorar, né, a morte de Jesus, é ignorar o sofrimento que Jesus passou por mim e por você. Creio que ele está dizendo isso, né, gente? Então, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: ouviremos você a esse respeito em outra ocasião. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, uma mulher chamada Dâmeris e alguns mais. Então aqui a gente vê, né, que Paulo, ele nos dá uma grande lição aqui, né, gente? Grandiosa lição. Ele não chegou ali impondo, né, falando dele mesmo, né, impondo a lei, né, impondo o evangelho de forma alguma. Ele chegou aqui fazendo uma ponte, né, construindo uma ponte ali entre o que ele queria dizer, né, aquela verdade que ele queria deixar para aquelas pessoas, né, mas também usando tudo aquilo de conhecimento, né, de cultura que existia naquele lugar. Então, a lição que fica para nós é, quando a gente quer levar uma verdade para alguém, né, assim, bem profunda mesmo, que a gente deve construir ponte, né, e não muro, né. E muitas das vezes a gente chega impondo, colocando ali, você está pecando, você vai para o inferno, você constrói ali um muro, e a pessoa realmente não quer ouvir. Aqui mesmo ele fazendo essa ponte, né, todo esse cuidado, muitos não quiseram ouvir, né, muitos não aceitaram, mas no final aqui a gente vê que teve aqueles que acreditaram, né, gente? Teve aqueles que acreditaram. De repente, se ele tivesse ido com uma outra forma, né, mais direta, ninguém teria acreditado, não teria nem ouvido, né? Mas que essa lição fica para nós, né? Que quando a gente quiser realmente levar uma verdade, né, para alguém, que a gente construa essa ponte, né, e não muros. Então, fechamos o capítulo 17 de Atos. Agora nós vamos para o capítulo 18, né, de Atos. Estamos chegando para o final, né, gente? Em Corinto. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi a Corinto. Vocês estão vendo aqui, né, gente, o contexto, né, do livro. Cadê? Não. Tessalonicenses, né? Aqui nós vamos para o livro de Coríntios, né? É o começo dele, na verdade, né? Atos, né? Mostra para nós, né, esse início, né, esse contexto.
Quando a gente for ler lá na frente, a gente vai lembrar dessa situação, né, que passou. Em Corinto. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi a Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que chegara da Itália, fazia pouco tempo, com Patrícia, a sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Quer dizer, Paulo tinha também uma profissão, né? Paulo não só pregava a palavra. Paulo, ele era construtor de tendas. E aí, às vezes, a gente fica falando, para mim falar da palavra do Senhor, eu tenho que ficar só por conta disso, né? Mas ele também trabalhava. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Por que na sinagoga no sábado? Porque no sábado, para eles, era sagrado, né? Então, eles estavam dentro da sinagoga, né? Estudando a palavra, né? A lei de Moisés. Versículo 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, vocês lembram, né? Que eles ficaram para trás, né? Silas e Timóteo. E Paulo foi e ficou aguardando eles. Então, aqui eles chegaram, né? Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, né? Deixou a tenda com Áquila e Priscila, né? Timóteo, a tenda com Áquila e Priscila, e foi, né, dedicar à palavra. Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: tem algumas versões que falam, né? Tirou a poeira da sandália, sacudiu a sandália, né? Aqui nessa fala, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Quer dizer, Paulo, e para nós também, gente. Às vezes a gente fica decepcionado, né? Leva a palavra para a pessoa, fala de Jesus para a pessoa, né, ignora e continua a vida dela do jeito que ela quer. Mas aqui Paulo, ele nos dá um alívio, uma lição, né? Ele fala que, olha, quando você leva a palavra para a pessoa e ela não quer, vai cair sobre ela, né? Toda aquela, a condenação dela por não aceitar Jesus, não aceitar Deus, vai cair sobre ela, não é mais sobre a gente. Agora, se nós não levarmos, né? Você conhece a pessoa, sabe que ela não tem esse conhecimento, e você tem, e você não fala para ela, aí sim, nós somos também corresponsáveis. Paulo disse isso, né? E falou: então, Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus e morava ao lado da sinagoga. Crispo, líder da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. Gente, é tão bonito, né? Quando fala assim, ele e toda a sua casa, né? Toda a sua família, né? Que bonito. Crispo, líder da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. Além disso, todos os coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Não só acreditavam, também eram batizados, né? Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. O Senhor fala conosco também, gente. Não fique calado. Fala, mas tem que falar, né? A coisa certa. Pois estou com você e ninguém lhe fará mal, nem o ferirá, porque tenho muita gente nesta cidade. Eu entendi assim, tenho muita gente, muitas pessoas nessa cidade que precisam conhecer a palavra do Senhor, que precisam dessa verdade, né? Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio. Gente, presta atenção, 1 ano e meio, né?
Em alguns lugares a gente vê que Paulo ficou rapidão. Chegou ali, estava sendo ameaçado, já tiraram ele, né, dali. Mas a semente ficou, porque eu creio que era propósito de Deus, né, deixar ele ali rapidão, né, começar ali aquela estrutura, jogou ali a semente e ele ir para outro local. E aqui, nesse local aqui, em Corinto, ele ficou 1 ano e meio. Então, este homem, aqui, vou ler novamente, a partir do versículo 12. Não, vou ler o 11 novamente. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Versículo 12. Sendo Galho procônsul da Acácia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu o ouvisse. Todavia, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolva o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. Então, né, ele, né, começou, onde que é? Que Galho falou assim, Galho não quis tomar partido ali, né, não quis julgar, não, ele falou, olha, isso aí é questão de religião, né, de vocês, eu não vou julgar isso não vou me envolver nisso, então vocês resolvam aí entre vocês mesmos. Ele não deu atenção para aquilo, né. Adriana, bom dia. Estamos no capítulo 18, versículo 16 do livro de Atos. Então mandou expulsá-los do tribunal. Não deu atenção, mandou vazar. Assim todos se voltaram contra Sóstenes, o líder da sinagoga, e os espancaram diante do tribunal. Galho, porém, não demonstrou nenhuma preocupação com isso, nem com o espancamento que estava acontecendo ali. Na frente dele, ele não deu atenção, né? Que homem frio, né, gente? Mas tudo tem propósitos, né? Então, versículo 18. Ele também mostra para nós aqui, né? Que a questão religiosa é muito particular. É minha, é sua. Né? Eu decido. Não é meu pai, não é minha mãe, não é meu esposo, não é ninguém. Né? Isso é uma coisa particular. Está provado aqui que o juiz, né, não quis tomar juízo dessas coisas. Quer dizer, é vocês que decidem. Porque a salvação, ela é o quê? Ela é particular. Eu entendi isso, né? Então, cada um procure a sua. Você vai fazer o quê? Compartilhar, né, a palavra, aquilo que você conhece, as verdades. Mas agora a decisão, essa é de cada uma. Priscila, lá em versículo 18. Priscila, Áquila e Apolo. Lembra de Priscila, né, gente? Do Áquila, que Paulo cuidou deles lá atrás, né? Foi para casa deles, né? Então, Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou rumo à Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Levou eles, né? Quer dizer, Paulo não foi lá para a casa deles para fazer tenda, né? Deus mandou ele para lá com outro propósito, né? Ensinar aquele casal, né? Transformando eles, né, em missionários, né? Então ele ficou ali 1 ano e meio, né, em treinamento na casa deles, né? Antes de embarcar, parou Vou voltar aqui, gente. Vou voltar aqui no 18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou rumo à Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou, gente, perdão. Não é possível que essa mulher não aprenda a ler, né? Rapou a cabeça
em Sencreia. Volta aqui. Rapou a cabeça em Sencreia por causa de um voto que havia feito. Então ele rapou a cabeça. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ó, gente, já navegamos, né, por vários... Agora nós chegamos aqui em Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Mais uma vez, né, ele aqui na sinagoga. Começou na sinagoga. Começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu. No entanto, ao partir, prometeu. Ele ficou pouco tempo, né? Mas ele deixou aquele casal que ele treinou, né? Que ele ensinou lá. Então, ele deixou aqui em Éfeso. No entanto, ao partir, prometeu. Aqui já o povo queria que ele ficasse, né? E ele não concedeu, não cedeu, né? Não quis ficar. Ele prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu a Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Ele andava, né, voltava por onde ele já tinha passado, né, e voltava para fortalecer aqueles, para ver como é que estava, né, quer dizer, ele levava a palavra a primeira vez, as pessoas aceitavam, né? Ele trabalhava aquelas pessoas, deixava elas lá também, levando a palavra adiante. Mas de vez em quando ele voltava lá, né, gente? Para ver como que estava, para levar outra palavra de fortalecimento. Então, Paulo realmente ele fez um trabalho muito bem feito, que chegou até nós, né, gente? Se não fosse esse trabalho tão bem feito, né? As igrejas que ele estava implantando ali, a palavra não teria chegado também até nós. Enquanto isto, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Lembra que em Éfeso ficou só a Priscila e o Áquila, né? Então, lá onde Priscila e Áquila estavam, chegou o Apolo. Preste atenção agora que, né? Homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor. E com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João, ele não conhecia ainda o Espírito Santo, o batismo em Espírito. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Então aqui, esse casal fez com esse Apolo o que Paulo fez com eles, né? Pegou, né? Se aproximou, né? E foi trabalhar com eles, explicar mais algumas coisas. Porque o Apolo, ele só conhecia o batismo que João, né? O batismo em águas, na água, né? Com água, batismo de João Batista. E João Batista também falou, né, que depois viria o batismo no Espírito Santo, que era por meio de Jesus, né? Então, querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, gente, aqui quando ele fala Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o prometido, Jesus é aquele que vocês conhecem lá da lei de Moisés, né? O Messias da promessa. Então, quando ele falava isso, né? Então, aqui a gente vê, né, claramente o envolvimento, né,
das pessoas que acreditam em Jesus. Elas assumem mesmo ali e vão, né, levar a palavra. E aqueles também, gente, que é contra, que a gente nunca esmoreça, porque lá, quando Jesus estava aqui, o ministério dele em terra, já existia as pessoas contra, né? Já existia essa oposição. Imagine hoje, né? Imagine eu e você, né? O que a gente não vai encontrar, né? De pessoas para nos desmotivar, para dizer para a gente que a gente está errado, para dizer que isso aqui é besteira, né? Que basta a gente fazer o bem, né? Não ser mal, que a gente está salvo. Mas não é isso que a gente conhece na palavra, não é isso o suficiente, né? Nós precisamos ter Cristo, ter Jesus, né? Nós não temos condições nenhuma de comprar a nossa salvação. Ela é de graça, né? É pela graça do Senhor. É só aceitar a Jesus e a gente já tem ela. Não precisamos de nenhum outro. Não, Jesus é o caminho. Então, concluímos aqui o capítulo 17 e 18, né? E amanhã, às 6 horas, estaremos aqui para ler o capítulo 19 e o 20. E nós estamos chegando no final do livro de Atos dos Apóstolos, né? E tudo bem aí com vocês? Ana Paula, bom dia, Ana Paula. Concluímos aqui então e vamos orar, né? Agradecer. Depois, se vocês quiserem, né, comentar alguma coisa, vamos ficar aqui batendo papo. Então, Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, Senhor que é Criador do céu, da terra, de todo o universo. Pai, nós te pedimos, Senhor, esteja conosco, nos dê sabedoria, Pai. Nos ensine, Senhor, a colocar em prática, Pai, tudo aquilo que nós lemos aqui. Abra o nosso coração para entendermos a Tua palavra, para sermos úteis no nosso dia a dia, Pai. Para que nós possamos levar a Tua palavra para as outras pessoas, Pai. Para quem não conhece ainda, Pai, a Tua verdade. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém. Que tenhamos um excelente sábado, né, gente? Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos guiando, nos livrando das ciladas do inimigo, porque ele não fica nada satisfeito quando ele vê, né, seus filhos, né, querendo conhecer, se aproximar mais do Pai. Ele fica o tempo todo ali querendo entrar no meio para atrapalhar, para nos desestimular, para que a gente fique disperso, né, para outras coisas. E não é difícil. É fácil a gente mudar, né? Mudar os planos, né? Não é difícil, não. Não é mesmo? Então, bom dia a todos.